Então, o Eliseu falou assim, e olha como é que o mundo dá volta. Ele falou na primeira live assim, ó, 10 mil pessoas. E tá salva, as pessoas esquecem, mas tá salva. Aí ele falou assim, ó, Salles, demônio no meu culto não se ousa manifestar. E aí, caramba, o que associou? A gente foi chamado para pregar no mesmo lugar. E aí ele pregou um dia no Crato, trouxe a palavra, pregou a mensagem, foi embora. Eu preguei no outro dia, demônio se manifestar de uma forma poderosa. Aí o pessoal fala, quer se engrandecer. Não, não é vaidade, não é orgulho, não. É usando a palavra do cara. Como é que as pessoas esquecem lá atrás? As mesmas pessoas que lá estavam com ele, estavam comigo e se manifestou. Então significa que aqueles demônios que estavam naquela pessoa escutaram a palavra dele inteira, todinha ainda deram amém. E não saíram. Então você está dizendo que os demônios se sentiram à vontade ouvindo o pastor Eliseu? Porque o diabo tem medo da palavra? Ou ele conhece a palavra? Conhece. O que não é identificado não é combatido, pessoal. O que não é identificado não é combatido. Então se sentiram confortáveis, porque senão teriam saído. Não se sentiram incomodados de estar ali. Você entendeu a visão? Sim. Então, conhecereis a verdade vos libertar. Porque a verdade é a palavra, mas a verdade também é Cristo. Cristo é a verdade, eu sou o caminho. A verdade é a vida. E Jesus não é a palavra viva? A palavra encarnada? E no ministério dele, teve ou não teve manifestação de demônios? Muito. Aí Marcos 16, 17 diz o quê? Em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Demônios. Expulsar demônio não é dom. Autoridade. É autoridade. E aí o que aconteceu recentemente agora? Ele me atacou de novo no Instagram do Miguel, falando, ó, só te deu um conselho, se afasta de Palmaçal, Agenor e Leonardo Salles. Botou de novo. A ligação que ele tinha feito, eu nunca fiz isso com ninguém. Só que eu sabia, porque ele tinha me ligado depois daquela briga toda. E dentro da ligação, a ligação tem 35 minutos. Aquela ligação foi atual ou foi lá de trás? Foi agora, estava nos Estados Unidos, foi uns meses atrás. E eu nunca postei, nunca falei. E aí ele falou. Só que quando ele... Por que eu gravei? Eu tava com o celular do amigo meu tava no quarto que eu tinha ido ministrar, que é o Cláudio. E aí, quando ele começou a falar de uma forma tão mansinha comigo, diferente da internet, você viu ali, diferente, cara, o Espírito Santo ministrou no meu coração na hora. Eu falei assim, ó, ele não tá sendo verdadeiro. Porque eu fui lá uma vez, que eu que fui atrás dele, na época, depois da briga, dei um abraço dele, eu fui pregar num ginásio para 10 mil pessoas em Santa Catarina. E ele foi pregar no Bom Samaritano, acabou o ginásio, eu fui até o culto. Ele estava ministrando ainda, sentei, esperei ministrar, no final fui lá, falei com ele, fomos se retratamos. Foram pedidos para tirar uma foto, não fui eu que pedi. E aí eu fui e abracei, ali tá tudo bem. E na foto ele não me abraçou, e eu não vi. E depois o pessoal comentando, aí ele postou a foto, postou um texto, editou, parou de me seguir e falou, falou várias coisas, ele falou, a paz a comunhão processual, na instantânea, que não sei o que, tal. Beleza, não tem importância. Deixei de seguir também. Ali veio que não é verdadeiro. Mesmo com a ligação dali, já salva. Depois dali que foi a ligação. E nunca postei. E aí ele na ligação, porque eu falei, o povo gosta de personagem. E problema do povo também que gosta. Eu não sou o Pink e o cérebro. Eu não vim pra ganhar o mundo inteiro. Eu não quero que a EPTM seja... Eu não tenho essa vaidade de ser o maior profeta, a maior igreja, porque, meu irmão, coitado de quem for. Eu quero ser dois. Você quer fazer o seu. Quero fazer o meu. Então, eu quero fazer o que Deus me chamou. Então, na própria ligação, mas botou a voz distorcida. Não, eu só repeti para a pessoa entender com ênfase, mas a ligação está completa aqui, na íntegra. E ele falando assim, Salles, eu tenho 20 mil pessoas no meu Telegram. E eu tenho que aproveitar a dor do meu povo. E eu tenho que batalhar para vender meu curso. E aí o camarada que me chama profeta do Pix, toda a pandemia, eu falei para as pessoas não ofertar. Agora com 33 igrejas abertas, tem que pedir, e que peça para a minha comunidade. Que ficam pedindo, abre igreja aqui em São Paulo. Você chegou aqui? O que falou aqui? Vai abrir uma IPTM quando aqui? Ele falou ali, vai abrir uma IPTM quando não foi ou não foi? Foi. Não foi ou não foi? Desse jeito. Como é que abre uma igreja aqui? Eu vou lá no dono do galpão e dou uma olhada no olho dele e falo assim, você me empresta seu galpão? Tem 3 meses de depósito, tem obra para fazer, tem tudo para comprar. Tem que ter um povo. É dinheiro. Preparar o terreno. É dinheiro. Sim, muito. Então, tipo assim, só que eu peço mostrando obra. Eu peço, vai lá ver os tempos lá. Nós temos para São Gonçalo uma capacidade para 10 mil pessoas. Nós temos um tempo, como é que é a manutenção disso? Nós temos uma igreja em Madureira para 2.500 pessoas sentadas. Quanto maior é o templo, maior é a despesa. Então, é coisa absurda. Então, não tem uma ajuda de governo, não tem uma ajuda de ninguém. Aí eu pergunto, eu sou errado de expor a contribuição mostrando a nossa obra feita, mas ele que não tem uma igreja, não é pastor, dito por ele auxiliar, vender curso,
Aproveitando a dor do povo, não é pedir dinheiro para si, usando da palavra. Você entende que nós vivemos num momento que o errado é certo, o certo é errado e acabou? Pastor, mas tem muitas pessoas também criticando o senhor pelo senhor ter exposto uma conversa privada. O senhor acha certo Não. ter exposto uma conversa privada e ainda Não, o WhatsApp eu não do acho pastor certo, Eliseu? porque até as pessoas vão ficar com medo agora. Vão me ligar, eu vou ficar começando a se gravar. Eu nunca fiz isso na minha vida. Você pode ver com 33 anos. Eu não acho certo. E tem gente que diz que Agora, caracteriza como crime até isso aí, né? Não, Ele expôs o número do telefone dele mas aí também. eu nem me liguei ali no O número. número do telefone. Até Entendeu? comentei lá, Na hora eu expôs o postei número. ali, na pensação do áudio, porque o alvo era ligação, não foi nem um número. Mas entendeu? expôs bem exposto, acabou expondo, né? E acabou expondo. Sim. Mas isso não foi intenção minha. Sim. Não foi intencional. Não, nem foi pensei. Eu nem intencional. sabia que não podia negócio de crime essa parada. É. Mas a intenção é eu apago o número e posto o áudio. Porque a questão do áudio foi só mostrar para as pessoas, porque ele me atacando. Ele é relevante. Ele tem um grande nicho, um grande público, que acredita fielmente nele. E tudo bem. Assim como eu também tenho um nicho e o povo que acredita em mim. Só que eu só venho, eu sou... Se você vai ver nos vídeos que você me segue, antes de você me trazer aqui, vocês deram uma pesquisada sobre mim. Você encontra mais vídeo eu atacando alguém me atacando? Sendo atacado. Geralmente, o senhor, sendo sincero, o senhor é atacado. Então eu não vou me defender nunca, eu não posso ser humano, eu não posso abrir a boca. E aí eu tenho um camarada que me liga 35 minutos, não fui eu que liguei, falando todo aquele cenário, botando várias coisas. E na internet faz esse cenário para vender o seu curso, porque esse cenário, você pode ver na biografia do Instagram dele, é desmascarando heresia, falso profeta, mas não é falso mestre. E aí eu falei assim, ó, faz um culto com 5 horas no mesmo lugar que eu, prega para todo mundo, me dá uma horinha. Se no mesmo culto não houver a manifestação do poder de Deus, eu fecho as igrejas. Aí ele mandou a ligação e tá lá no áudio dizendo assim, Salles, meu dom é da palavra, eu vou chegar lá, vou pregar, o povo vai dizer vai amém, vou embora. Você vai chegar, vai ser o câncer, vai ser curado. Deus vai falar de uma forma poderosa, vai haver libertação. Porque Deus te deu esse dom. Aí deixa eu só te fazer uma pergunta. Quem dá o dom pro homem? Deus. O doador. Aí o doador, aí Deus é errado. Porque ele olhou pra mim, viu um sem caráter e entregou tanto dom. E ele é tão perfeito, e Deus não quis dar. Não, você é perfeito demais pra ganhar dom, e eu vou dar pra esse vergonha aqui. Ali o pastor Eliseu reconheceu que o senhor tem um dom, né? Você Ele entendeu? reconheceu. E ele reconhece que tu tem um dom. O que o pastor Eliseu é contra é o sensacionalismo. Como, por exemplo, eu vi até ele falar na live, ele tem um dom, mas há necessidade em um culto ele cantar a música do Roberto Carlos para identificar o nome da pessoa? Ó, olha que interessante. Não há necessidade. Mas agora vem de mim. Por exemplo, a característica. Quantos vídeos você viu desse? Um só, não foi? Pra nunca mais errar. Mas não foi um erro pra mim. Foi um erro, talvez, de fazer daquela forma, da forma que as pessoas que são muito sérias, porque a mente do religioso é sério. Quem me conhece no dia a dia, eu sou brincalhão pra caramba. Quem anda comigo sabe que eu sou brincalhão de dar susto nas pessoas, de dormir lá e eu botar batom, no retiro nosso, na época de botar, acordar as pessoas com emoção ou sem emoção. Eu sempre fui brincalhão. E nós estamos vivendo um momento que tipo, estão fazendo a vida virar chata, que você não pode falar um A, porque te interpreta errado, então você tem que ficar falando. Daqui a pouco não vem uma geração que tem que falar todo, de qualquer jeito, porque as pessoas não aceitam mais o normal, perdendo a nossa característica. E eu sou brincalhão. O meu povo sabe o que é brincalhão. Eu não falei o nome do cara, Roberto Carlos, eu só fui fazer uma brincadeira dentro do meu povo, dentro da minha igreja, dentro do culto que eu faço, que as pessoas sabem que eu sou brincalhão. E o cara recebeu, o cara chorou, eu poderia falar, teu nome é Roberto Carlos. Porque como é que às vezes me dá o nome? Eu olho pra uma pessoa, Deus me faz lembrar alguém que estudou comigo, trabalhou comigo, era meu vizinho, alguém lá atrás, com a mesma característica, não a mesma fisionomia. E quando eu vou falar, é o mesmo nome. E aí o que eu fiz? Cantei o nome, eu cantei a música, mas não cantei a música toda, cantei o trecho. Mas ele já começou a chorar, que identificou. E aí eu ri, porque foi um negócio de brincadeira. Só que esses que levam a ferro e fogo, eles não olham a revelação, ou o que aconteceu, ou o testemunho que ele deu, ou o contexto. Eles vão pegar o ponto, entendeu? Você entendeu a visão? Você pode entregar uma revelação sobrenatural, poderosa. Se no final você tossiu porque engasgou, engoliu um mosquito, a pessoa fala, ah lá, tossiu! Não era Deus. Não era Deus! E aí, acabou, todo o contexto vai embora. E aí a questão é, quantos vídeos você viu desse meu? Apenas Só esse aí. Viu outro? Não vi. Mas o senhor já cometeu outros
não nesse contexto de cantar a música do Roberto Carlos. Não vou lembrar, certo? Uma vez o senhor... Mateus, isso. Então, sabe quem que fez isso? Um cara que hoje é pastor da nossa igreja. A edição, ele veio de outra religião, na verdade ele era da Assembleia, né? Não falando mal da Assembleia, que eu amo a Assembleia, tenho vários amigos assembleanos, mas ele é assembleano rigoroso. Ele fez essa edição, me confessou depois de sendo pastor da nossa igreja, eu não sabia. Olha que loucura. Como é que Deus faz? Que é o Alexandre. Se você ver o contexto todo, e ele mesmo falou, o Eliseu mesmo falou, que viu esse vídeo todo, porque foram falar na live dele, aí ele defendeu, isso eu achei legal dele. Porque tá no YouTube, outro cenário, porque quando você faz live ao vivo, eu não sou ator, eu sou profeta. Esse negócio de fazer culto ao vivo veio de uma pessoa que postou na época do Facebook um culto e viralizou. Eu falei, rapaz, tem que levar esse poder de Deus pro mundo inteiro. E aí, quando você faz o culto ao vivo, é gravado. Então a pessoa edita e faz o que ela quer. Mas tem aí, você bota no YouTube aí agora, bota aí, você vai ver todo o original. Pode botar, se quiser botar no telão. Só que a IPTM fica pegando direitos autorais depois. Aí não pega não. Ó. Ele pega, IPTM pega. Eu não sabia. Pega direito. Então, porque, por exemplo, se eu boto aqui no telefone, não sei. Você for ver lá, você vai lá no YouTube depois que você tá em casa assistindo, você vai ver lá o que a revelação completa, a revelação cortada é. Seu nome é Mateus? Não. Conhece Mateus? Não. Então abre em Mateus capítulo de número 1, versículo tal. A virgem conceberá e dará à luz um menino, será chamado Emanuel. O cara começou a gritar. O nome dele é Emanuel. Aí o que eles fizeram? Teu nome é Mateus? Não conhece Mateus? Não, cortou. Errou. Parece que é mentira. Você entendeu? Eu vi completo e de fato tá assim. Eu fiz a pergunta apenas para ouvir a resposta do senhor. Porque eu vi esse vídeo completo e de fato tá Mas assim. você entendeu o nível de malignidade e de maldade das pessoas que estão, desde o tempo da Bíblia, você sabe que os guardas do túmulo foram os primeiros que souberam ali da ressurreição, quando tremeu. A Bíblia diz que deram muito dinheiro para ele para falar mentira. Pra mentirem. Falar, nós vimos aqui os discípulos roubarem o corpo de Jesus. Por quê? Para não dar... Começar uma narrativa errada, na verdade. Você então, desde aquele tempo, por causa do dinheiro, mentiram falando da ressurreição do nosso mestre. Então existem pessoas que por causa do dinheiro, por causa do like, por causa de uma aparição, por causa de uma mídia, veio de uma forma maligna e se negaram a ressurreição. Vão fazer o que comigo, pô? Ô pastor, mas o senhor também não acredita. Eu, por exemplo, eu vejo o senhor, vejo o pastor... E eu não tô me fazendo pobre de cuidado não, porque eu me odeio negócio de vitimismo. e eu também sou uma pessoa que, tipo assim, eu não quero convencer quem não quer ser convencido. Eu quero salvar a alma. Ganhar a vida. Você tem dúvida, você vai lá e vê. Mas tem gente que já não gosta de você só por causa de você. O cabelo dele. Você entende? Ele cria uma imagem sua só de ouvir falar. Amigo, quando uma pessoa quer criar uma imagem de você, ele é assim, ó. Se você se cuida, você é vaidoso. Se você não se cuida, você é relaxado. Se você não prospera, você não vive a prosperidade bíblica. Mas se você prospera, você é ladrão. Se você brinca demais, você é extrovertido. Mas se você é sério, você é radical demais. Se você é uma pessoa que tem amizade com homem... Então, lá ele. Mas se você tem uma amizade com mulher, tá em adultério. Mas se você anda sozinho, você é antissocial e estelismo. Se você faz uma ação social e posta o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Então não pode postar. Mas se você não posta, você não faz. Porque ninguém tá vendo. Se abraça o pobre é porque quer se apresentar, quer se mostrar. Mas se visita a casa de um rico, igual o pastor André Fernandes foi lá na casa do Neymar agora. André Fernandes é um príncipe. E está sendo criticado terrivelmente aí por ter ido na casa do Neymar. Eu tive na casa do Neymar também. Imagina. Eu tive lá na casa do Neymar. Pensa uma família querida. E André Fernandes é um príncipe. Príncipe de Deus. Ô pastor, mas ó, eu tenho uma visão a respeito do senhor e do pastor Eliseu, que todos os dois receberam dons de Deus. E eu não discordo não, amigo. É o dom, foi até que eu postei lá na rede social, o pastor Eliseu recebeu o dom ministerial de mestre, de fato é um biblicista, a gente não pode negar isso. O senhor recebeu o dom de profeta, ministerialmente falando, dom de ministério de profeta, mas essas brigas, essas discussões a público, não acaba sendo prejudicial com ao certeza, reino, mas eu torno a dizer, ó. Mas é aí que eu torno a dizer, a divisão nunca foi causada por mim. Nunca fui eu que causei algum tipo de divisão. Pelo contrário, sem eu criar divisão, eu não procurei a divisão, mas eu fui procurar lá ele para resolver. Lá em Santa Catarina. Santa Catarina, entendeu? Agora, só que as pessoas têm que entender que o meu título... Eu sou um homem. Eu não nasci pastor. Eu não nasci profetizando. O médico foi batendo no meu bumbum e disse, doutor! Eis que te digo. Eis que te digo. Não foi. Então, tipo assim, a todo momento, você sendo atacado, quando você
Aí, por exemplo, o camarada me ataca, você tendo 35 minutos de ligação dele, falando coisas que eu nunca expus. Quando ele ligou, quando ele acabou de falar, eu falei, cara, você vê como é que é o rio da hipocrisia. Porque eu fiquei escandalizado com aquilo, eu falei, a dor do meu público é essa, Sally. Então eu tenho 20 mil pessoas no meu Telegram que eu tenho que batalhar para vender curso. Ou seja, em outras palavras, eu faço disso tudo para que o meu nicho, que tem essa dor nele, compra do meu curso. Então nós vamos desmascarar a heresia. Vamos... Você entendeu? Igual essas pessoas. Que, por exemplo, a Bíblia diz sobre o espírito de adivinhação. Tinha uma menina que tinha o espírito de adivinha. Como é que expulsou o espírito de adivinha dela? O que Paulo fez? Esconjuro-te, né? Repreendeu e expulsou na mesma hora. E ela continuou adivinhando? Não. Porque qualquer pastor desse não ia botar a mão na minha cabeça. Os senhores da cidade até colocou ele para Paulo e Silas para fora porque tinha acabado com a renda per capita da cidade. E aí eu te pergunto, Deus mudou? Não. É o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Por que não vem um pastor que fala que não acredita no poder de Deus, que é adivinhação, coloca a mão na minha cabeça e arranca? Porque se eu não profetizar, é demônio. Sai na hora, não é o mesmo Deus de Paulo? Não é o mesmo Deus? É porque, na verdade, pastor, não é o seu caso, mas apenas colocando o assunto. Existe o espírito enganador, o espírito de encantamento, o espírito que se passa pelo Espírito Santo de Deus e tem a adivinhação, enfim, tudo isso. E existe também charlatões. Existem aqueles que... Mas como é que um charlatão... Você ele aprende a proposta de revelar, de profetizar. Esquece, vamos esquecer que eu tenho o dom da profecia aqui. Esquece que eu tenho o dom da profecia. Como é que faz o charlatanismo uma pessoa que vomita sangue? Me explica. Aí fica difícil. Como é que faz o charlatanismo com uma pessoa que foi curada de câncer? Porque as pessoas só falam como se eu tivesse um dom. Ou que Deus só me usasse profecia. Tira o dom da profecia, então. Tem libertação pra caramba lá. Como é que faz uma criança de 6 anos vomitar sangue? Eu tenho um vídeo aqui do Miguel com 16 milhões de visualização. Um garoto especial tendo ataque epilético. Desde quando nasceu tem crise de ataque epilética. Teve uma crise, vivia no hospital. Teve uma crise de ataque epilética dentro de São Gonçalo. E o vídeo eu botando a mão sobre ele. E ele acabando na crise. Nunca mais teve ataque epilético. Como é que combina com uma criança especial? Não tem como falar que isso é charlatanismo. Como é que você combina com uma criança que é autista e tem dificuldade na fala e Deus usa você na hora e a pessoa começa a falar? Como é que você combina? Eu vou ficar aqui 1 hora falando. Então, é o que eu estou falando. Quem não gosta de você, ou quem não quer ter um apreço por você, eles vão pintar você de diabo. Mas o senhor reconhece que o pastor Eliseu tem um dom? Ele é um biblicista, é um mestre nessa... O senhor reconhece isso? Olha, eu vou falar pra você de verdade, já que tá pedindo minha opinião, essa é a minha opinião. Sim. Eu acho que todo mundo tem o direito de dar sua opinião, por mais tola que ela seja. A minha opinião é que ele tem uma boa oratória e ele tem um conhecimento muito grande. Só que isso tem um risco muito grande, porque as pessoas que têm um conhecimento muito grande, sem uma experiência espiritual, ela pode ensinar a vida toda aquilo que ela acha que sabe, de defender de um incidente, e quando Jesus voltar, ficar do lado de fora, porque lutou e defendeu tudo aquilo que achava que sabia. Exemplo de como é que no mesmo culto que eu estou dizendo, que tinha demônio manifestado. Olha, a esposa dele estava doente e ele próprio deu testemunho, eu tenho um vídeo. Que estava doente, que pegou um caroço na garganta, alguma coisa aconteceu, e ele falou, o médico vai fazer ela falou, Jesus vai me curar. Aí ele, não, se Jesus for te curar, não era para ter plano de saúde. Sei o quê? E ela foi no culto, Deus usou uma irmã e curou ela, pela falta de fé dele. Ou seja, a falta de fé dele impedia a cura dela, mas ela teve fé e foi curada. Olha que legal. A esposa com fé e ele não. Então toda a inteligência dele não age com a fé para a cura de uma enfermidade da esposa. Toda a inteligência dele não age para a libertação de um demônio dentro de um culto. Então o lugar dele não é no culto, o lugar dele é no seminário teológico, ele seria um professor teológico. Então o senhor acha que falta para o pastor Eliseu, no caso, é mais... Sensibilidade espiritual. Ou experiências profundas com Deus. Experiências. Pede ele para me ensinar a história mais da Bíblia, que eu ajudo ele na parte espiritual. Que é de verdade que eu estou falando para você. Isso é um perigo muito grande. Você sabia disso? Sim, não, isso é verdade. Eu vou te dar só um exemplo aqui para você achar interessante. Quando a pessoa acha que ela sabe o resultado, ela luta com incidente. Quando ela acha que ela sabe o conhecimento. Tem gente que luta com incidente que a gente veio do macaco. Tem gente que luta com incidente que a gente veio da explosão do Big Bang. Tem gente que acredita que veio do pó da Terra. Tem uns que acreditam, de fato, que nós só temos corpo e alma. A própria teologia tem divergência que elas batem de frente. Então tem outros que acreditam na tricotomia, corpo, alma e espírito. Tem teologia que luta para falar sobre o calvinismo, o outro arminiano. Tem teologia que acredita que Jesus vai vir antes da tribulação, mas tem gente que acredita meso, tem gente que acredita pós-tribulacionista. No final de tudo, o que eu acredito não muda nada do que há de acontecer. Eu acreditei que Jesus ia vir antes, mas veio no meio. E o que adiantou acreditar a vida inteira naquilo? Então as pessoas têm necessidade de querer acreditar alguma coisa, achando que aquilo que eu acredito vai preencher uma lacuna dentro de mim. E não vai.
O que é fé? É a certeza das coisas de que não se vê. Isso é muito poderoso. Mas se esperam, né? Mas se esperam. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza das coisas que esperam. A fé não tem dúvida, tem certeza. Então a experiência com Deus, e eu termino aqui, quem sabia mais sobre a letra? Paulo ou Gamaliel? Gamaliel. Quem ensinou para ele? Gamaliel. Gamaliel expulsou o demônio? Não. Curou o enfermo? Não. Paulo, quando aprendeu dos pés de Gamaliel, fez alguma coisa? O ministério dele só começa depois que ele tem um encontro genuíno com Jesus no caminho de Damasco. Então, o encontro que ele teve com Gamaliel, com a letra, não trouxe nenhuma experiência com Deus. E ele estava acabando com o movimento da igreja porque ele queria aprender. Ele estava indo lá para aprender com as cartas. Ele estava querendo acabar com o movimento, com todo o conhecimento da letra. Tem gente querendo acabar com o movimento de Deus, com todo o conhecimento da letra que aprendeu dos pés de Gamaliel. Aí, quando encontra Jesus... Por que me persegue, Saulo? Quem tá? Sou Jesus. Acabou. Teve um encontro real com Jesus. Aí ele usou a mesma palavra que ele aprendeu no pé de Gamaliel de uma forma certa. Quando essas pessoas tiverem um encontro genuíno com Deus, ele vai usar as palavras que ele sabe de uma forma certa. Aplicação de uma forma certa, que vai gerar vida, vai gerar poder. E o conselho de Gamaliel para os homens que estavam perseguindo o movimento cristão na época, serve também até para os seus críticos, né? Aqueles que desenvolveram antipatia gratuita. Se for de homens, vai fracassar. Mas se for de Deus... vai permanecer. Entendeu? Ninguém pode parar a obra. E eu vou falar uma coisa, espero que a obra... Eu sou missionário desde 14 anos de idade. Desde 14 anos de idade eu escuto assim, ó, fogo de palha. Não dura 3 meses. Você é menino na fé, 14 anos, não dou 1 mês para acabar. E nós já estamos com 34 anos, com tantas igrejas, com tantas pessoas transformadas. Pegou? Perfeito, perfeito. Nessa questão aí do pastor Eliseu e do senhor, vai haver uma paz novamente? Da minha parte, olha, eu vou falar uma coisa de verdade para você. Eu trabalho muito com libertação. Se houver rancor, mágoa, tristeza, no mundo espiritual? ira, muito. Tu imagina, eu vou expulsar um demônio, o demônio fala também, tá? Imagina um demônio expulsar, ele vai dizer, você vai me expulsar? Tá inimigo do outro lado. Com ódio no coração, com brecha, legalidade. Você tem noção, eu já fui para um culto, isso aqui é uma experiência pessoal. Eu já fui para um culto, obrigado com minha esposa. E aí eu tô no culto, e pela primeira vez no culto, que eu não lembro desde quando começou no quintal até hoje, um culto que eu fui que Jesus não se manifestou. Ele sempre está presente. Mas nesse culto específico, já estava terminando, e nada. Eu preguei, gritei, mas nada aconteceu. E aí o Espírito Santo falou comigo, enquanto você não pedir perdão para sua esposa, eu não vou te usar. E eu achava que eu estava na minha razão. Eu achei que eu estava certo, porque na discussão que teve, eu tinha 100% da minha razão. Mas o Espírito Santo falou, mas você vai pedir perdão para ela. Em outras palavras, não tem razão nenhuma. Eu desci do altar, aí eu falei assim, ó, queria te pedir perdão. E ela, do jeitão dela, né, ela, quê? Queria te pedir perdão. Quando eu subi no altar de novo, o Espírito Santo me usou e foi uma glória o culto. No último minuto do culto foi sobrenatural. Então, eu não deixo subir no meu coração. Ao ponto que você vê, ó, uma das discussões que teve com o Eliseu Rodrigues, que é o que todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Me vê, é o Eliseu. E aí, e você é o Eliseu? Pensando que eu tenho alguma coisa chateada. Não tenho. Quer ver uma coisa que ele falou na época, que foi um dos motivos da briga, foi quando ele chamou a Priscila Alcântara de filha do diabo, a Jojo Todinho, quer dizer, eu defendi a mulher que falou mal de mim. Sem me conhecer, a Jojo Todinho foi uma pessoa que falou mal de mim. E eu defendi, mas eu não defendi ela porque não é amigo, nada, eu defendi uma alma, porque eu não estou defendendo a alma dela, porque eu quero levar ela para o inferno, porque ninguém ganha, irmão, ninguém ganha, o Eliseu Rodrigues não vai ganhar ninguém para Jesus chamando de filha do diabo, porque se a Priscila Alcântara está desviada, ela é filha pródiga, ela pode voltar, tem retorno para o filho pródigo, pode estar querendo comer comida de porco, bolotas de porcos, mas ela tem retorno. Se arrepender... Eu falei, você já se foi desviado, Eliseu? Ele, não. Falei, então você não entende então, de misericórdia, pô. É isso. Você entende? Então, aí as pessoas falam... Só que o pessoal da internet, como é que faz um vídeo viralizar? É a legenda. A legenda é, Pastor Leonardo Salles defende, prática... Pô, que loucura. Em nenhum momento eu falei que elas são certas. Até porque eu não conheço nenhuma delas. Só que o meu papel é fazer o quê? Trazer de volta. Então, volta, se arrepende, né? Agora, você acha que em algum evangelismo vai ganhar alguém para Jesus dizendo assim? Mas João Batista pegava raça de víbora. Mas quem ganhou mais alma, João ou Jesus? Então João pregava muito mais agressivo do que o próprio Jesus.
A cultura que a gente está vivendo também é outra, né, pastor? A gente tem que se adaptar à cultura. Não estou dizendo que a igreja tem que se adaptar à cultura e tem que se conformar com o mundo. Mas o método de evangelismo, amigo, sabe? Você concorda com a prática? Não. Mas você pode pregar com respeito à pessoa, né? Você entendeu a visão? Mas a gente prega contra o pecado. Porque o evangelho genuíno é converter. A pessoa vai se converter. Né? Vai deixar de fazer aquelas práticas. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Só que tem um porém. As igrejas dessas vertentes, que no caso ele segue, o culto é totalmente diferente do nosso. Porque eu já participei. Sabe como é que é o culto? É assim, ó. É um ringue gospel. Entendeu? A pregação é: porque tem mulher que não respeita o marido em casa. É o marido, fala Deus! É por aí. Mas tem marido também que não sabe honrar sua esposa. Aí ela sabia que Deus ia me honrar. Porque o pai não honra o filho. Aí o filho, olha aí. Mas tem filho também que é rebelde. Aí dá um tapa na cabeça do garoto. Tá vendo aí, moleque? Você não respeita em casa? Aí é o ringue, sai todo mundo roxo. Né? Porque tem irmãos aqui dentro da igreja que aqui no microfone é estrela, mas quando sai lá fora eles ainda bebem cerveja. Eu vou falar. Aí o pessoal, aí vem um aviãozinho rodando. Aí, pronto, o culto hoje foi maravilhoso. Pastor desceu o cajado. Meu irmão, quer consertar? Não faz isso no culto não, faz no culto de doutrina. O pastor é o responsável de corrigir as suas ovelhas. Eu não trago nenhum pregador de fora para querer vir bater em ovelha. Se tiver que corrigir, é eu que vou corrigir numa reunião, não no culto evangelístico que é para a glória de Deus. Isso não vai edificar a vida de ninguém. Então o que as pessoas gostam de like? Esse pastor fala mesmo. Não tem papa na língua. É um inconveniente. Pastor, mas também há de concordar que o evangelho ele confronta, né? Ele é confrontador. E a pregação, a verdadeira pregação a todos os dias. Confronta também. Então, mas eu não preciso falar da Jojo Todinho, da Priscila. Eu posso falar da prática. Não serve a prática? Sim. Eu posso pregar contra o adultério sem botar o nome do adúltero. Eu posso pregar contra a mentira sem colocar o nome do mentiroso. Senão eu vou ficar pregando o dia inteiro. E lá na casa dela tem um vizinho lá chamado João. João é meu vizinho, mora lá. Aí ele é ladrão. Né? Aí ele roubou lá, aí ele falou pra Ivonete. Ivonete é fofoqueira, pra quem não sabe, ela mora na rua Antonieta. Meu irmão, que loucura! Ou seja, você prega contando uma fofoca, né? Da pessoa. A pessoa que tá ali dentro, quando você vai falando sobre o adultério, quando você vai falando, a pessoa dali dentro ali vai fazer que parece que é pra mim, cara. A pessoa já se constrange. A pessoa já. Porque na presença de Jesus nós somos constrangidos. E outra, vem de encontro a que ela tá vivendo. Que isso? Na verdade, quando você prega uma mensagem a respeito da santidade, a palavra por si só é confrontadora. Mas há uma diferença de você confrontar através da palavra para você agredir a pessoa. Né? Olha Jesus pregando, Jesus. Tá vendo aquela figueira ali, ó? Todos são aqui. E todos são assim, ó. Quem não der fruto é cortado e lançado ao fogo. Jesus usa a parábola da figueira. Já pensou se Jesus fosse desse tempo? Jesus fala assim, ó. Tá vendo aquele ali, ó? Aquele ali, ó. O Joaquim. Serve pra nada, ó. Vai ser jogado no fogo, vai pro inferno. Quem foi igual o Joaquim? Enquanto Jesus tem toda a inteligência, toda a sabedoria, para que a palavra confronte. Ó, tá vendo? Infrutífero. Aí ele vai falar a parábola do Senhor dando talento para 3 servos. Aí ele fala sobre aquele que triplica, sobre aquele que dobra, mas aquele que enterra. Então Jesus, com toda a sabedoria, a parábola do bom samaritano. O bom samaritano é um bom cidadão de Samaria. Jesus está usando um exemplo de Samaria que não se dava com os judeus. O bom samaritano não foi o sacerdote, não foi o levita. Qual é o nome do sacerdote? Qual o nome do levita? Também. E do bom samaritano? Também. Jesus não dá nome para ninguém ali, mas consegue aplicar totalmente a mensagem. Por que usa nome de pessoas relevantes e famosas na internet para falar sobre pecado? Porque sobre o nome dessa pessoa gera like, gera engajamento, aí ajuda no curso vendendo. Eu até falei pro Miguel Oliveira, ele vai vir aqui amanhã, o Miguel. Eu falei, irmão, você fica tranquilo porque o seu nome se tornou uma palavra-chave no YouTube, viu? Tadinho do Miguel. Pastor, mas falando nisso até que eu acho uma covardia, né? Porque é uma criança. Cara, meu irmão, como é que uma criança já vai vir moldada e perfeita? Não tem. Calma aí, pô. E tem o dom, né? Tem um chamado, né, pastor? Dá pra ver que ele tem um dom, tem um chamado. É claro que precisa ser moldado, né? Sabe o que a igreja faz? Mete o pau. Na época, eu metia o pau na missionária Vitória Souza, que era uma criança. Eu conheci essa menina quando era criança, tamanho da minha filha. Mete o pau agora esse garoto tá começando no Miguel,
Entendeu? Aí quando um JA da vida se desvia e vai pro outro lado, fala assim, ó, meu Deus, orando pra ele voltar. Tá orando pra quem voltar? Tá igual o velho profeta. Ele mata o novo, depois enterra e chora. Sabe quem tá chorando no enterro? Quem matou ele. Tem muita gente que finge choro por morte que eles cometeram. Ele mesmo matou. O triste dessa geração é isso, né? Ora pra Jesus salvar, depois que Jesus salva e quer usar, Entendeu? parece que eles torcem pra voltar pro mundo. Entendeu? Né? Isso é. E o Miguel tem sofrido muitas críticas, tem né? muita E tem que ter uma estrutura absurda, uma criança, né? Uma estrutura agora- psicológica Pô, e ter convicção, né? E ter convicção. Eu falei hoje pra minha esposa, eu falei, o Miguel vai vir participar conosco, é um menino que eu vou fazer de tudo pra defendê-lo. Você entendeu? Pra ajudá-lo em todos os sentidos, até porque Pra que ele é uma cresça, pra que ele criança. rompa. Agora minha filha tem 13 anos, é uma criança. E se uma criança tá fazendo esse resultado todo, ao crescer, o que ele pode ser uma potência Vai na mão ser de Deus. sensacional Entendeu? O na diabo mão de só quer Deus. derrubar quem de pé faz um estrago lá embaixo. É verdade. Você entendeu? E eu não sofro isso. Qualquer coisa que eu falo, por exemplo, eu no meu Instagram eu posto tudo, né? Eu mostro muita coisa da minha vida, eu sempre posto tudo. Aí essa semana aí, eu conversando com a minha esposa, foi logo no cenário lá do Eliseu, e aí eu explicando pra ela, eu tenho um amigo meu que é o Serginho, você conhece o Serginho lá de Fortaleza? Sim. E o Serginho parece um mestre dos magos. Ele é um meme pessoa, eu amo ele demais, mas ele é muito engraçado. E é o meu amigo de anos, então eu zoo ele, ele me zoa. E o Serginho, como eu disse, é um meme, você fala 30 vezes com o Serginho fala, é o quê, rapaz? É mesmo. É mesmo. E ele não entende. Aí tu pede 30 vezes uma coisa e ele não consegue fazer. E aí o jeito dele é um amor de pessoa e é um amigaço meu. Eu durmo na casa dele desde quando não tinha nem cama pra dormir. E é amigo mesmo. Eu preferia ficar lá na casa dele pra estar junto do que em qualquer hotel. E aí eu fui falando com ela do cenário, eu falei assim, hoje as pessoas acham, porque as pessoas ficam deslumbradas com pessoas que falam com culto. Pessoas que, só que não entende que Deus escolhe pessoas ao contrário do diabo. O diabo escolhe um gigante Golias. Deus escolhe um pequeno Davi, o esquecido. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento, foi envia outro que eu não sei falar direito. Deus pega quem não sabe falar, não, vou botar Arão para te interpretar, porque nem sempre o intérprete que fala bem vai ter intimidade. E nesse caso era Moisés, não Arão. Você entendeu a visão? Então, tipo assim, e aí as pessoas se deslumbram com a pessoa que tem uma palavra, uma oratória culta, né? Aí as pessoas vão acreditando. E aí eu falei, as pessoas estão achando que o diabo vai vir analfabeto, falando ruim. Eu pensei no Serginho. E aí eu falando com a minha esposa dentro do quarto, fui filmar, espontâneo, saiu o nordestino. Putz, grilo. Irmão, só que eu nem vi que eu postei. Não, eu postei, mas eu nem vi que eu tinha falado isso. E aí o que acontece? Quem me conhece há muito tempo, sabe que eu tenho igreja no Nordeste, que o lugar que eu mais gosto de ir é Nordeste, porque as melhores praias para mim estão no Nordeste. Eu tenho inúmeros amigos que são do Nordeste. Eu tenho várias agendas, inclusive que eu estou indo aí agora, que é no Nordeste. Esse podcast aqui é de um nordestino. É de um nordestino. Eu sou nordestino. Eu sou casado com uma nordestina, tenho 3 filhos com ela, estou indo pro 3º agora. A família dela toda é nordestina. Só que uma palavra mal lançada, porque as pessoas que te crucificam falam errado toda hora, mas você, porque agora está na mídia, não te vê mais como ser humano, querem me ver como Deus. Eu não aceito idolatria, quer admirar meu ministério? Pode, idolatrar não, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Me expressei errado. Só que foi, cara, questão de minutos, eu apaguei, porque eu tô abrindo aqui a mensagem, tá lá, ó. Mas rapaz, tu vai pisar aqui. Eu comecei a receber mensagem de todo mundo revoltado. Eu falei, Jesus, o que eu fiz agora? E quando eu fui ver os stories, eu falei, caramba, eu não falei Serginho, eu falei nordestino. Apaguei na hora, mas eu apaguei. Aí já filmaram tudo, já postaram tudo que... Porque esses sites que falam que são gospel, ele não posta um vídeo de uma cura do câncer com diagnóstico, que a gente tem tanto vídeo disso, para promover o evangelho. Agora, vai errar. Acabou. Aí agora o pastor Leonardo não gosta do nordestino. Ô, pastor, mas... Eu amo você, nordestino, pelo amor de Deus. Você ama o Nordeste, pastor? O nordestino? Muito. Se você for ver as melhores comidas, lá tem feijão verde, como carne com charque, as praias que eu vivi em João Pessoa, Natal, Fortaleza, temos uma igreja em Fortaleza. E é o povo mais receptivo, né? Acabou. Fala a verdade, né? Demais. E mais engraçado também, eu tenho um Felipe que eu passo mal de rir, que é remédio pra depressão é ele. O curitibano é mais receptivo. O curitibano é luta. Então, tipo assim, a internet tá deixando uma era das pessoas com medo, porque, tipo assim, a todo momento, você vai ter que... Querem que você vire um personagem, então vai botar uma câmera, daqui a pouco eu vou ficar pensando 1000 coisas que eu vou falar. Aí eu, queridos,
boa tarde, né? Boa noite, boa tarde. Com medo de qualquer coisa que errar. Na verdade, estão tirando a espontaneidade das pessoas. Entendeu a visão? E eu acho que tudo fazer que... script pra eu, tudo. eu não gosto de ser amigo de quem não é espontâneo, eu não acredito em quem não é espontâneo, eu tenho essa dificuldade. A pessoa pode ser sincera, mas quando a pessoa já vem igual um robô, eu já não acredito que é verdade. É dificuldade com quem não é de verdade, né? Pô. Quem mascara a situação. Ô, pastor, mas outra coisa que acontece também, eu nunca vi uma mensagem sua, uma palavra, um trecho de pregação confrontador viralizar. Talvez por isso que as pessoas pegam no seu pé. Mas né? aí que tá, mas a viralização depende do público que gosta. Eu posso postar o vídeo, viralizar, vai das pessoas que assistem, curte e compartilha. Então, tipo assim, o erro meu seria se eu não postasse, não tem nenhum vídeo meu pregando, mas tem 1 milhão, pô, vê aí. Eu tenho uma live de 40 dias, tá aí no YouTube, 40 dias, não foi revelando, não foi expulsão do demônio, foi 40 dias pregando palavras sobrenaturais, 2 horas de palavra. Aí não viralizou, aí a culpa não é minha, porque se eu soubesse viralizar todos os vídeos, todo meu vídeo seria viralizado. Infelizmente, nem tudo viraliza. Aí a pessoa que não vê, acha que não tem, é você que não procura. Você entendeu a visão? Tá lá, né? Tá lá. Só que é mais fácil acreditar no que falam. Você entendeu a visão? Mas o senhor prega mensagens confrontadoras na IPTM, Sempre, né? sempre. Porque o evangelho não tem como você pregar o evangelho de Cristo mesmo, verdadeiro, sem confronto. Sempre. Porque o evangelho que salva, confronta, né? Você entendeu? Confronta. Perfeito. Mas as pessoas criticam também a questão do Salles, o apostolado, né? Apóstolo Leonardo Salles. Rapaz, já veio gente aqui e falou, apóstolo de onde? Pastor Carlos Eduardo, é meu amigo, sempre tá aqui. Ele não é apóstolo. É apóstolo, não é? Então, quem sabe que anda comigo e quem vê lá na igreja sabe que se me chamar de apóstolo eu nem olho. É pastor. Mas o que aconteceu? O cenário. A pessoa tem que entender o cenário do que aconteceu. Ó, tinha passado semanas, Deus usou um pastor para falar comigo assim, um profeta de Deus falou assim, ó, você não gosta do título, mas eu estou derramando uma unção de apóstolo sobre a tua vida, és apóstolo. Beleza. E eu sou uma pessoa que me chama de pastor, que eu vou olhar, apóstolo já, bispo, a IPTM é um bebê gigante, ela tem construção. A pessoa vê muito grande, pensa que já está pronta, é uma igreja que é um bebê gigante. Gigante assusta pelo tamanho, mas é bebê porque tem construção. Ela não está pronta, ela está se prontificando e cada vez está ficando melhor. Em tudo, tanto estrutura física como estrutura humana. E a gente está fazendo agora, nesse ano, a meta de fazer um novo templo, um novo templo. Então tem muitas coisas para começar, para acontecer e etc. Então, vai ter faculdade teológica, vai ter um projeto só com criança dentro lá do templo. Tudo está sendo feito, sabe, para a comunidade. Pastor Eliseu Rodrigues vai ser convidado para dar aula na faculdade teológica. Vai lá. E no final a gente possui demônio. Então, você vê que... Tô brincando. Então você vê que... Então você vê, eu tenho o César Cavalcante também, que para mim eu tenho uma referência muito grande, é meu amigo pessoal, amigo mesmo. E a gente está fazendo um projeto muito grande que está vindo aí. É ele que vai para cuidar da faculdade teológica? Está começando umas coisas muito... Está nascendo um projeto muito lindo para isso acontecer e ele é um mestre muito respeitado. Verdade. Então você vê que muita coisa está acontecendo. Então as pessoas não têm noção do que de fato é. E aí a gente estava no culto de manhã, no domingo de manhã, e aí a gente trouxe o louvor, a palavra, e na hora das revelações, né, eu desço lá no meio do público, e começou a entregar as revelações, e eu olhei para o pastor Samuel, que é o pastor da nossa igreja, eu falei, pastor Samuel, aqui não tem apóstolo, mas nós estamos na presença, nós estamos na presença deles aqui, bati no peito do cara, eram 3 apóstolos que estavam lá. Se eu não me engano é Ronaldo. Foi uma revelação então, na hora? Foi, eu revelei assim, na hora, nunca tinha visto o cara. E aí ele foi e começou a falar em línguas, eu falei, tá fazendo mistério por quê? Aí ele, porque nós somos de outra cidade, viemos aqui, porque Deus nos mandou, nós somos apóstolos, apóstolo Ronaldo, apóstolo não sei quem, apóstolo não sei quem, e viemos aqui porque Deus nos mandou a entregar uma semente na tua vida e consagrar o Senhor apóstolo. Cara, logo você manda o cara que falou. Foi algo foi culto, não deu tempo nem de pensar. Foi dias depois da revelação que o senhor tinha recebido. E aí eu fui, é tanto que, tipo assim, humanamente quem me conhece, sabe que eu não deixaria uma pessoa, e depois descobri que ele é relevante, mas eu não deixaria uma pessoa que eu não conheço, se não fosse pelo Espírito de Deus, nem botar a mão na minha cabeça que dirá derramar óleo. Então, subiu no altar e ali aconteceu a consagração. Só que eu até hoje, eu vi falando, ele já chegou no aeroporto me filmando, apóstolo Leonardo falou o quê? Falou, não, pastor. Me chama de pastor, mano. Não foi? Foi isso, verdade. Ali, eu conheci ele agora, pessoalmente. Primeira vez que eu tô te vendo. Sim, sim. E assim com todo mundo. Ele já chegou no aeroporto, já com a alegria, filmando. Apóstolo, foi quando aqui acabou. Com apóstolo. Aí quando ele acabou, eu falei, não me chama de apóstolo não, é pastor. Então, aí as pessoas acham que eu ligo para título, ou que a preocupação é título, mas não fui eu que fui atrás. O cara me consagrou, falou que só foi cumprir a missão. Depois de uma semana o cara morreu. Meu
Aí a família fala que ele foi entregar ali a última missão. Olha que loucura, pô. Mas o senhor não se considera hoje como um apóstolo? Cara, sabe como é que eu me enxergo? Davi, ele recebeu o azeite, a consagração, o chamado de rei, quando era garoto. Mas com 30 anos, ele começou a exercer aquela promessa e aquele óleo que ele recebeu no azeite da cabeça de Samuel. E o Espírito se apoderou de Davi, naquele momento. Mas só vai se cumprir quando ele tem 30 anos. Eu acredito que o azeite já foi derramado, a pessoa... Deus escolheu, cumpriu uma missão, e eu acredito que esse cenário vai chegar. Porque o PTM está crescendo muito e vai crescer muito mais. Vai chegar, mas ainda então o senhor não se considera... Eu acho que eu não estou exercendo agora. Não exerce agora. Mas acredita no ministério apostólico? Com certeza, tá lá. No livro de Efésios vai falar sobre 5 ministérios: apóstolo, profeta, doutor, pastor e evangelista. É porque tem muitas pessoas, principalmente alguns teólogos críticos, que desacreditam na existência do ministério apostólico para esse tempo. Tem uns até que dizem que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Você vê os crentes aí. tem tese de teologia para tudo isso aqui que eu imaginar, entendeu? Cada um vai usar a sua tese. Infinita. Infinita. Pastor Gesiel Dias vem aqui e ele sempre defende seu ministério apostólico. Ele fala, na minha visão, Luiz Hermine, Leonardo Salles, são todos apóstolos. O nome dele? Gesiel Dias. Deus abençoe, pastor. Teve o debate com o Eliseu, também, apóstolo também, Gesiel Dias. Ele falou, Luiz Hermínio, o próprio pastor Silas Malafaia, aí tem o apóstolo Leonardo Salles, ele tem um ministério apostólico, olha quantas igrejas que ele cuida, olha de quantos pastores ele cuida, então o ministério apostólico é isso, e ele fala que o ministério apostólico então deixa eu exercer... toca nos 5, né? Por exemplo, o apóstolo, ele precisa tocar no pastor, no evangelista, no profeta e no mestre, ou seja, ele tem que ter os 5 ministérios na sua vida. O senhor se percebe tendo esses 5 ministérios? Eu acredito que quanto mais eu vou tendo intimidade com Deus, quanto mais eu vou experimentando o sobrenatural, mais eu vejo que tem um caminho muito longo para se perseguir. Paulo vai dizer que conhece Deus em parte vai conhecendo, até que chegará o dia que ele vai conhecer como por ele é conhecido. Então a gente conhece Deus em parte. Se Paulo conhece parte, foi o maior escritor de livro do Novo Testamento, imagina eu os fragmentos. Então nós estamos crescendo, estamos evoluindo. Eu acredito que o tempo está mostrando e vai mostrar mais ainda, né? Eu acredito também que o nosso crescimento vai incomodar mais gente, vai trazer novo hater, As perseguições que você vê ao meu ministério são mínimas do que vão acontecer ainda. Teve uma época também... Pode ficar à vontade. Da mesma forma que o teu ministério cresce, os haters vão crescendo também. Tudo não tem como crescer só esperando coisas boas. Isso aí é muito fantástico do Bob. Não tem como só esperar, a gente vai... Porque, tipo assim, se meu ministério crescer e eu não tiver perseguição, é o anticristo. Porque o anticristo, se possível for, vai enganar até os escolhidos. Verdade. Vai ser amado por todos. Agora, nós, que somos vasos de Deus, o que diz Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11? Bem-aventurados que são perseguidos, porque herdarão o reino do céu. Não tem reino se não tem perseguição. Bem-aventurados que são perseguidos, porque herdarão o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo todo mal contra vós, por minha causa, vão mentir ao nosso respeito. Alegrai-vos e exultai, porque assim como vos perseguiram os profetas que vieram antes de vós, e o vosso galardão será grande no céu. Então, não tem como escapar. A perseguição vai vir, e quem não espera é surpreendido. Agora, quem espera não tem surpresa. Já é o esperado. Já está esperando. Eu não me surpreendo, né? Já é o esperado. Mas, pastor, por que tanta antipatia gratuita a teu respeito, pelo teu ministério? Eu coloquei essa arte lá, divulgando que o senhor estaria aqui no podcast. Gente do céu. Porque olha pra cá. Tem cara... Não, olha pra cá. Olha pra esse camarada aqui. Olha pra minha foto aqui. Tem cara de pastor? A maioria das pessoas vê um pastor velhinho, carequinha, barrigudinho. Tem cara de pastor? O cara de 34 anos de idade, que também se cuida. Não tem, pô. As pessoas já não estão acostumadas com isso. Então, tudo vai gerar crítica. E não é só eu, não. E nem é pastor, é todo mundo que cresce. Quer ver? Por exemplo, eu estive lá na casa do Neymar. Né? Eu fiquei esses 3 dias lá. É fenomenal a estrutura do cara. O que ele cresceu, o que ele conquistou, o que ele é, o que ele faz por muita gente. O instituto dele eu conheci de perto. Fui lá orar. Pô, a quantidade de criança que ele ajuda lá. A pessoa entra lá e criança já sai trabalhando, já sai formada. Pô. Então, é surreal. Só que você vê como é que a mídia cai em cima dele? Bate. Né? Olha só. Se ele fazer o gol do pênalti... E o pessoal não grita gol. Se ele fazer um gol de pênalti, o pessoal fala assim, ó, não chutou como chutava. Na época era melhor. Se fosse na época, fazia de letra. Se ele faz um gol de bicicleta, o pessoal fala, essa bicicleta tá sem corrente, porque na época ele dava 3 mortal. Aí pessoas vão falar mal até do gol. E se perder, fala, tô falando, tá jogando nada. Só fez o gol porque cavou o pênalti. Aí vamos sair do futebol. Vamos pro ramo político.
famílias que não se falam mais porque um é PT e o outro é Bolsonaro. E aí agora o tio não fala mais com o sobrinho porque tem divergência política. Aí vamos para outro ramo. O cantor. A mulher bota lá foto. Ah, eu amo esse cantor. Aí o marido tá lá dizendo assim, detesta. Porque o marido tem ciúme daquele cantor com a esposa, que o cantor não sabe nem que a esposa dele existe. Então, a gente vive divergência em tudo. Então, quando a gente vê uma pessoa, a gente acha que tadinho só aquela pessoa. Mas quando você começa a andar com pessoas que são relevantes, tem mesas que eu sento que eu sou o menor da mesa, pô. Eu aprendi uma palavra que, com meu amigo Getúlio Cavalcante, ele falou assim, ó, se você tá sentando em mesas que você é o maior, você tá sentando em mesa errada. Você tem que sentar em mesa que você é o menor. Porque aí você tem para aprender. Deus tem me colocado para sentar em mesas que eu sou menor. E aí eu falo assim, ó, meu Deus do céu, eu tava me assustando com a minha perseguição. Os camarada vivem uma perseguição tão louca que, humanamente, eu penso assim, cara, Senhor, tá bom para mim, deixa eu crescer, não? Aí o Espírito Santo impulsiona. Aí, tipo assim, eu tenho medo da covardia. Eu tenho medo de Deus ter preparado algo tão grande para minha vida e eu, por medo, atrofiar. Exemplo, eu vou pregar na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, é uma multidão esperando. A gente bateu um recorde na Europa, em Londres, num lugar para mais de 1.000 e poucas pessoas. Fiz um vídeo, não veio não, porque não tem mais espaço. Vamos fazer um evento em outubro na Europa para 4.000 pessoas. Isso na Europa, que é difícil, as igrejas lá são pequenas. A maioria, são poucas que são relevantes, da mais brasileira. Então é pouca. Então, quando eu cheguei num lugar chamado Bellinzona. Onde fica Bellinzona? Não sei. Fica perto de esquina da onde? Nunca ouvi falar Bellinzona. É país, é? É país. Eu fui pegar na Europa em Bellinzona, não sabia nem que existia isso. Mas é uma cidade ou é um país com esse nome? Cara, bota aí que eu não sei. Eu sei que eu preguei em Bellinzona, eu tenho um vídeo. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Quando eu cheguei num lugar, eu falei assim, cara, não vai dar ninguém, porque nem o Instagram, ele mapeia. Suíça. Eu fui pregar na Suíça, olha que loucura, em um lugar chamado Bellinzona. Aí você vê, o teu Instagram mapeia. Eu tenho a maior parte de seguidor minha no Brasil, aí a segunda parte vem na Europa, depois nos Estados Unidos, depois na Angola, aí vai mapeando. Nem aparece Bellinzona. E aí, quando eu cheguei quando eu falo na Europa, é Portugal, especificamente, que aparece. Quando eu cheguei em Bellinzona, eu falei, vai dar ninguém. Para que pegar um espaço tão grande assim, meu Deus do céu? Melhor um pequeno cheio do que um cheio vazio. Sim. Lotou. Aí quando acabou o culto, eu saí dali impactado, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, eu não tô levando o teu nome em lugares que você nem sabe que existe se eu não tenho um propósito contigo aqui. E eu terminava o culto e eu não prego na igreja dos outros lá. Na maioria dos lugares que eu vou, eu pego lugares de palestra, ou de hotel, ou de evento, e faço o nosso evento próprio. Ah, você tem um evento próprio que faz lá. Com a divulgaçãozinha só do meu Instagram. Fala, galera de Bellinzona, eu vou estar aí daqui uma semana. E chega aquele povão e eu falo, vou abrir uma IPTM aqui, parece que é gol do Flamengo. E aí eu falo, aí Deus falou comigo, eu não levo o seu nome como isca em lugares que você nunca pisou, se eu não tenho um propósito aqui. Então, através dos profetas, através do ensinar de Deus, através do que Deus tem falado comigo, já tem mostrado, isso me assusta. Aonde o Senhor tem levado e o que Deus tem feito acontecer na nossa vida, mostra a grandeza do que vai acontecer. E isso me preocupa. Então é por isso que tem tanta antipatia gratuita? Muito. Pessoas até mesmo de pastores não se unem. A cada uma IPTM que abre no bairro, 120 pastores do bairro me odeiam. Entendeu? Porque igreja tem união, tem desunião. Porque vê como uma ameaça. Teve até o episódio do pastor Silas Malafaia também, né? Que teceu uma crítica. Por que desceu uma crítica comigo? Foi a primeira crítica que eu recebi, pastor relevante. Por que eu recebi crítica? Porque uma membra dele foi na nossa igreja, caiu em revelação. Aí ele falou, como é que falou? Como é que ela falou? Aquela miserável! Foi lá na igreja do revelador! Esquerdopata! Meteu o pau em mim, nunca tomou café comigo. Mas eu te mostrei um vídeo que quando eu não era relevante, eu tenho um vídeo aqui, eu tenho a foto aqui, eu pregando na Advec. Mas só tem um respeito muito grande pelo pastor muito. Silas, né? É isso que as pessoas não entendem. O pastor Silas é uma voz profética. Claro, mas aí vocês entendem o seguinte, quando vocês me perguntar uma coisa e eu falar uma opinião, eu não perdi o respeito pelas pessoas. Eu só estou falando em relação a ataque feitos a mim, porque, por exemplo, você tem que botar uma responsabilidade que um ataque desse, quem não fez só a mim, não. Hoje ele é amigo do pastor Marco Feliciano, mas na época criticou. Hoje ele é amigo, se eu não me engano, do Renê, mas na época quebrou o pau em cima do Renê.
Agora, suportou a crítica para depois virar uma amizade. E quem não tem estrutura para aguentar uma crítica dessa? Não é qualquer um não, pô. É o Silas. Se eu não tivesse estrutura emocional, se eu não tivesse ali Deus na minha vida, no meu ministério, essa crítica não poderia sucumbir, não poderia, é o que eu estou dizendo para você. Te fazer mal, né? Aí eu vou fazer a pergunta ao contrário. Onde os vídeos batendo em todo mundo tem. E onde estão os vídeos que ele engrandece pastores que são de outro ministério? Isso aqui é um profeta de Deus, da igreja X. Isso aqui é um ministério. Você entendeu a visão? Os pastores têm dificuldade de unir ministério. E eu não tenho, pô. Pelo contrário, em mim não há barreira. Eu acabei fiz o legendário agora, fui servir, acabou o culto. Fui lá na Batista da Lagoinha do pastor André Fernandes. Cara, que príncipe, que cara. Que fenomenal. O povo de lá, irmão. Que povo cria amizade, vínculo de pessoas de amor mesmo, sabe? Porque para mim não existe reino dividido. Fui pregar na igreja do pastor Manuel Ferreira, o filho do bispo Samuel Ferreira. Campinas. Em Campinas. Que carinho ele teve por mim, de sentar na mesa comigo, de me ensinar coisas que... Não estou falando de ensinamento de bíblico, de falar... Só não. Eu estou falando de sentar comigo e falar assim, irmão, assim. Se você fazer assim, essa estratégia aqui dá certo, é assim. E eu falei, cara, o cara tá me ensinando coisa aqui que... O senhor foi no Samuel J. Marques também? Fui no JJ Marques. Foi o primeiro que eu fui. Do Braz, foi o primeiro. Que foi um príncipe de Deus, me recebeu de uma forma absurda, que eu fiquei constrangido diante de... Então, tem bolha. Tem pessoas que são maduras, tem pessoas, e eu vou de bom grado, feliz demais. Tanto para ser recebido, como para receber. Os que quiserem vir cultuar a Deus conosco, eu duvido. Um Samuel J. Marques, um pastor Manuel Ferreira, um Eliseu Rodrigues. E no nosso culto sentar lá embaixo. Eu vou dar lá a honra para ele sentar lá em cima. Quando ele entrou na minha live, que eu chamei, ele não me chamou para dele, mas quando entrou na minha, que foi onde brigou, eu que chamei, porque eu falei, tá aqui o pastor Eliseu. Ele fala, Salles. Foi até aqui eu sempre me posiciono, foi até uma crítica que eu fiz nessa época aí, que eu acho que impediu do pastor Eliseu vir aqui no podcast depois, que eu falei que durante a live tu sempre respeitava ele, o chamando de pastor em nenhum momento. Minha mãe me deu educação. Ele se referiu a você como pastor, né? Ele sempre Sale, enfim. Mas porque ele não me vê como pastor, mas eu chamo ele de pastor, Sim. porque eu vejo ele como pastor. Agora tá... Você entendeu a visão? Agora é ex-apóstolo e ex-profeta. Agora agora não sou mais. Na ligação eu sou profeta, agora eu sou ex-profeta. Da ligação pra cá, em meses, eu deixei de ser profeta. Deus me tirou o cargo de mim sem eu saber. Você entendeu a visão? Tirou o óleo. Você entendeu a visão? Canudinho. Você entendeu a visão? Loucura. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.